São tantos produtos, tantas inovações para deixar os cabelos lindos, né? E cada produto vem sempre assim numa embalagem diferente, transada. Por isso é importante sempre pensar no descarte correto desses frascos todos e de tantos outros produtos que encontramos no mercado. Uma das maiores preocupações dos ambientalistas hoje é justamente com o descarte correto do plástico. Olha só quanto plástico a gente consome por semana. Mas será que a gente precisa mesmo usar tanto plástico assim? Será que o plástico pode ser substituído por outro produto? Ou será que a gente pode simplesmente deixar de usá-lo? Os desafios são muitos, mas já tem muita gente mudando hábitos e inovando nessa área. Quem mostra pra gente essas novidades é a repórter Helena Lara Rezende. Ele invadiu o mundo pela praticidade. Está presente no nosso dia a dia. Isso deriva basicamente do fato do plástico ser barato. Então, é muito fácil você produzir em grandes volumes, aplicar em grandes volumes e depois descartar. É justamente o fato do plástico ser facilmente descartável que fez com que ele se tornasse inimigo do meio ambiente. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Em média, o brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico a cada semana. Esse copinho plástico aí, você evita usar ou você não pensa muito nisso? Eu tô aqui na casa de refresco, é o que eles me deram para eu consumir, mas eu vou jogar no lixo, eu não vou jogar no chão, não. Em casa, você tem um lixo só para plástico? Pô, vou te falar a verdade, eu não tenho lixo só para plástico, não. Atualmente, no país, 40% dos resíduos plásticos são abandonados, ou seja, não são tratados corretamente. Esse lixo plástico, descartado de forma errada, é levado às praias, oceanos e se acumula, prejudicando os animais marinhos e até os terrestres. Segundo a WWF, a cada ano, cerca de 10 milhões de toneladas de plásticos chegam aos oceanos, o que equivale a 23 mil aeronaves Boeing 747 despejando lixo nos ecossistemas marinhos. O plástico não está presente só em garrafas ou copos descartáveis que a gente vê boiando por aí. Existem também os microplásticos, pequenas partículas do plástico praticamente invisíveis a olho nu. O mais alarmante é que, uma vez no ambiente, os microplásticos absorvem substâncias químicas perigosas e depois são ingeridos pelos animais marinhos, penetrando em toda a cadeia alimentar. O plástico fica quase intacto na natureza durante muito tempo. Sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100 anos. A ação do tempo faz com que ele se fragmente, formando microplástico que aparece até na água que bebemos. Foram feitos estudos sobre isso e foi percebido que esse microplástico está em água de torneira em todo lugar do mundo. Então, quando você toma uma água na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na China, na sua água de torneira tem microplástico. Os canudinhos de plástico são grandes vilões. São chamados plástico de uso único, utilizados uma vez e jogados fora imediatamente, muitas vezes fora da lata de lixo. O mar está devolvendo os canudos e na areia fica cheio de canudo. Aí eu trago minha sacola pela metade, aí jogo lá na lixeira. Por que você faz isso? Para salvar uma tartaruga. Por isso, os canudos foram tirados de circulação no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Uma lei proíbe o uso, com direito à multa. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade por todo esse plástico sujando as cidades e poluindo os oceanos? Eu acredito que deva ter políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente, mas, em primeiro lugar, é o nível de consciência das pessoas. As indústrias, de certa forma, atendem o consumidor. Enquanto o consumidor demanda certas coisas, a indústria vai atender. A gente tem, assim, esse triângulo da política, da indústria e do consumidor. A indústria atende o consumidor elege o político que faz leis para a indústria. Quem agora é responsável e onde eu devo começar a ação? Talvez todo mundo em conjunto. É isso, responsabilidade de todos, cada um fazendo a sua parte.
casa, a Suzane também faz a parte dela. Ela busca eliminar o uso excessivo e desnecessário do plástico. Para começar, a pequena Chloe só usa fraldas de pano. A fralda já vem assim num formato adequado, já vem com botãozinho. Então não preciso nem aprender de como fazer, porque é tudo simples. Ela também economiza plástico na cozinha. Meu kit lava-louça é esse aqui, é uma esponja natural. E isso, na verdade, é o sabão pastoso que vem aqui, que eu já coloco no vidro. Na cozinha eu também retirei os descartáveis. E quando não dá para deixar de usar o plástico, a Suzane fica atenta ao descarte. Separa tudo que pode ser reciclado e leva até um posto de coleta. Então, assim, a minha conclusão de conversas com a cooperativa foi: coloca as coisas que são secas, que poderiam ser reciclados, leva lá, que aí eles vão fazer a triagem, vão entender o que eles conseguem aproveitar, o que eles não conseguem aproveitar. O diretor de desenvolvimento sustentável de uma fábrica de plástico no Brasil diz que o material não é o maior vilão de todos. Olhando de outro ponto de vista, o plástico pode, em algumas situações, trazer uma economia ao meio ambiente. O que é melhor, você usar roupa cirúrgica de algodão ou descartável? Bom, se sua preocupação é água, você economiza água usando a descartável. Se é solo, também, porque você não precisa plantar algodão para você produzir aquela roupa. Mas reforça que é necessário pensar no destino do plástico. O destino adequado de um plástico como esse é a reciclagem. Isso seria o correto. Qualquer produto de uso rápido, o ideal seria que ele fosse reciclado. E aí você estaria dando mais um uso ao material. É essa, digamos assim, a nossa busca da indústria como um todo. Isso tudo chama-se hoje de economia circular. A economia circular se baseia na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. E, felizmente, o Brasil não está em último lugar na tabela mundial de reciclagem. Aqui, 20% de todo o plástico utilizado é reciclado. Mas a reciclagem tradicional já não é mais a única alternativa para dar um fim inteligente ao lixo plástico. Na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fica a primeira e única usina de recuperação energética do Brasil. Essa usina faz o seguinte: ela leva todo o resíduo plástico para ser queimado e ele é transformado em energia elétrica. É a chamada usina verde. Esse tipo de usina já é comum na Europa e nos Estados Unidos. O lixo chega em caminhões, é pesado, passa por essa triagem e, em seguida, todo o plástico vai para um forno que tem temperatura em torno de 1000 graus. A queima gera os gases de combustão, que são direcionados para essa caldeira de recuperação de calor, que esquenta até fazer a água virar vapor. O vapor quente aciona uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. O gás, após a geração de energia, passa por um sistema de tratamento antes de ser lançado no meio ambiente. E no final do processo, lá na chaminé, há um monitoramento contínuo dessas emissões atmosféricas. Então, o órgão ambiental ele vê em tempo real quais os parâmetros, os poluentes que estão sendo emitidos junto com a gente. Então, assim, é muito seguro, a gente tem muita certeza que o nosso processo não é poluente porque nós temos todo esse controle. E tudo é aproveitado no processo, inclusive as cinzas que sobram da queima, que servem de matéria-prima para a construção de tijolos orgânicos. A usina verde começou a funcionar em 2005 para fins de pesquisa e em 2016 se tornou comercial. A receita da empresa vem do tratamento do resíduo, que é praticamente todo vindo de hospitais. A energia produzida com a queima do plástico é usada para fazer movimentar a própria usina. No futuro, o objetivo é também comercializar a energia. Por dia, a usina tem a capacidade de queimar 30 toneladas de lixo. E o funcionamento não para. São 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum usinas de incineração, porque é uma opção muito menos poluente, ela requer áreas menores, mas infelizmente no nosso país ainda não há um interesse político, investimento em tecnologias que se preocupem com o meio ambiente, mesmo que tenha um custo maior atrelado a isso. A gente imagina que o principal impasse fica na questão que um aterro sanitário ele é muito mais barato que uma usina de recuperação energética.
Mas o Brasil também resolveu se unir ao restante do mundo para pensar soluções que amenizem o problema dos resíduos plásticos. É a Aliança Global. Mais de 30 empresas que fabricam ou utilizam plástico, pensando como diminuir o mal que esse tipo de lixo causa no planeta. O compromisso nosso é acabar com os resíduos plásticos, com a má gestão dos resíduos plásticos até 2040. A estimativa é que a produção de plástico dobre até 2030. Então é mais que urgente também que dobrem os cuidados para economizar, reutilizar e reciclar o lixo plástico. Neste laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais um esforço para ajudar a evitar a poluição do planeta com os resíduos plásticos. Pesquisadores criaram um filme plástico biodegradável feito com moléculas extraídas do amido, como o de milho, por exemplo. Os pesquisadores afirmam que o plástico biodegradável é menos poluente e pode ser uma alternativa para as áreas médica e de embalagens. Mas ele ainda não está no mercado. Antes é necessário que as pesquisas se aprofundem e que haja investimento para que ele seja produzido em grande escala. Vamos esperar.